Vamos para mais uma leitura de hoje, que se encontra no livro de Números, capítulo 26 e 27, onde eu vou ler esses dois capítulos, conforme um propósito que eu fiz com o Senhor de ler a Bíblia todos os dias e transmitir aqui no YouTube para você que está me assistindo. Te peço a você, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações todas as vezes que eu postar um vídeo novo. Vamos para a leitura de hoje, que se encontra no capítulo 26, em Números, o segundo recenseamento. Aconteceu, pois, que depois daquela praga, falou o Senhor a Moisés e a Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, dizendo: Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel da idade de 20 anos para cima, segundo as casas de seus pais, todos os que em Israel podem sair à guerra. Falarem-lhes, pois, Moisés e Eleazar, o sacerdote, nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, dizendo: Conta o povo da idade de 20 anos para cima, como o Senhor ordenara a Moisés e aos filhos de Israel, que saíram do Egito. Ruben, o primogênito de Israel, os filhos de Ruben, de Enoque, a família dos Enoquitas, de Palo, a família dos Paulitas, os Paluítas, de Esron, a família dos Esronitas, de Carme, a família dos Carmitas. Estas são as famílias dos Rubenitas, e os que foram deles contados foram 43.730. E os filhos de Palo, Eliabe, e os filhos de Eliabe, Nemuel, Datã e Abirão. Estes Datã e Abirão foram os do conselho da congregação que contenderam contra Moisés e contra Arão na congregação de Corá, quando rebelaram contra o Senhor. E a terra abriu a sua boca e os tragou com Corá, quando morreu a congregação, quando o fogo consumiu 250 homens, os quais serviram de advertência, mas os filhos de Corá não morreram. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Gemanitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saulitas. Estas são as famílias dos Simeonitas, 22.200. Os filhos de Gade, segundo as suas gerações, de Zefon, a família dos Zefonitas, de Águia, a família dos Aguitas, de Suni, a família dos Sunitas, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Eritas, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Eralitas. Estas são as famílias dos filhos de Gade, segundo os que foram deles contados, 40.500. Os filhos de Judá, e Onã, mas e Onã morreram na terra de Canaã. Assim os filhos de Judá foram, segundo as suas famílias, de Selá, a família dos Selanitas, de Pérez, a família dos Pelanitas, e Zerá, a família dos Zeraitas. E os filhos de Perez foram de Esron, a família dos Esronitas, de Emal, a família dos Emalitas. Estas são as famílias de Judá, segundo os que foram deles contados, 76.500. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tola, a família dos Tolaitas, e Puva, a família dos Puvitas, e Jazube, a família dos Jazubitas, de Siron, a família dos Sironitas. Estas são as famílias de Issacar, segundo os que foram deles contados, 74.200. Os filhos de Zebulon, segundo as suas famílias, foram de Sered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jaleel, a família dos Gelaelitas. Estas são as famílias de Zebulonitas, segundo os que foram deles contados, 70.500. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim.
Os filhos de Manassés foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir gerou a Gileade, e Gileade a família dos Gileaditas. Estes são os filhos de Gileade: de Gezer, a família dos Gezeritas; de Eleque, a família dos Elequitas; e de Asriel, a família dos Asrielitas; e de Siquém, a família de Siquenitas; e de Semida, a família dos Semidaitas; e de Éfer, a família dos Eferitas. Porém, Zelofeade, filho de Éfer, não tinha filhos senão filhas. E os nomes das filhas de Zelofeade foram Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. Estas são as famílias de Manassés. E os que foram deles contados foram 52.700. Estes são os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas; de Bequer, a família dos Bequeritas; de Taã, a família dos Taanitas. E estes são os filhos de Sutela; de Herã, da família dos Heranitas. Estas são as famílias dos filhos de Efraim, segundo os que foram deles contados, 32.500. Estes são os filhos de José, segundo as suas famílias. Os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias: de Belá, a família dos Belaitas; de Asbel, a família dos Asbelitas; de Airão, a família dos Airamitas; de Sufã, a família dos Sufanitas; de Ufã, a família dos Ufanitas. E os filhos de Belá foram Arde e Naamã de Arde, a família dos Arditas; e Naamã, a família dos Naamanitas. Estes são os filhos de Benjamim, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.600. Estes são os filhos de Dan, segundo as suas famílias: de Suão, a família dos Suamitas. Essas são as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Todas as famílias dos Sumanitas, segundo os que foram deles contados, foram 74.400. Os filhos de Azer, segundo as suas famílias, foram Aina, a família dos Inaitas; e Isvi, a família dos Isvitas; e Berias, as famílias dos Biriaitas. Dos filhos de Berais foram de Eber, a família dos Eberitas; de Malquiel, a família dos Malquielitas. O nome da filha de Azer foi Sera. Estas são as famílias dos filhos de Azer, segundo os que foram deles contados, 53.400. Os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias: de Jazeel, a família dos Jazeelitas; de Guni, a família dos Gunitas; de Jezer, a família dos Jezeritas; de Silém, a família dos Silemitas. Estas são as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os que foram deles contados foram 45.400. Estes são os que foram contados dos filhos de Israel, 601.730. Leis sobre a divisão da terra. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: a estes se repartirá a terra em herança, segundo o número dos homens. Aos muitos multiplicarás a sua herança, e aos poucos diminuirás a sua herança. A cada um se dará a sua herança, segundo os que foram deles contados. Todavia a terra se repartirá por sortes, segundo os nomes das tribos de seus pais a herdarão. Segundo sair a sorte, se repartirá a herança deles entre as tribos de muitos e as de poucos. E estes são os que foram contados de Levi, segundo as suas famílias: de Gerson, a família dos Gersonitas; de Coate, as famílias dos Coatitas; de Merari, a família dos Meraritas. Estes são as famílias de Levi: a família dos Libinitas; a família dos Hebronitas; a família dos Malitas; a família dos Musitas; a família dos Coraitas. E Coate gerou a Anão. E o nome da mulher de Arão era Joquebede, filha de Levi, a qual nasceu a Levi no Egito. E de Arão ela teve Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. E a Arão nasceram Nadab, Abiú
Eleazar e Itamar. Porém Nadab e Abiú morreram quando trouxeram fogo estranho perante o Senhor. E os que deles foram contados eram 23.000, todo homem da idade de 1 mês para cima, porque estes não foram contados entre os filhos de Israel, porquanto não lhes foi dada a herança entre os filhos de Israel. Estes são os que foram contados por Moisés e Eleazar, o sacerdote, que contaram os filhos de Israel nas campinas de Moabe, junto ao Jordão, na direção de Jericó. E entre estes nenhum houve dos que foram contados por Moisés e Arão, o sacerdote, quando contaram aos filhos de Israel no deserto de Sinai. Porque o Senhor dissera deles que certamente morreriam no deserto, e nenhum deles ficou senão Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. As leis da herança, capítulo 27. E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José, e estes são os homens de suas filhas, Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza, e apresentaram-se diante de Moisés, diante de Eleazar, o sacerdote, diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto e não estava entre os que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa deles perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E se não tiver filha, então a sua herança dareis aos seus irmãos. Porém, se não tiver irmãos, então dareis a sua herança aos irmãos de seu pai. Se também seu pai não tiver irmãos, então dareis a sua herança a seu parente, aquele que lhe for mais chegado da sua família, para que a possua. Isto aos filhos de Israel será por estatuto de direito, como o Senhor ordenou a Moisés. Deus anuncia a morte de Moisés. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar das águas diante de seus olhos. Estas são as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: o Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, põe um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Josué, designado sucessor de Moisés. Então disse o Senhor a Moisés: toma Josué, filho de Num, homem quem há o Espírito, e impõe tua mão sobre ele. E apresenta-o perante Eleazar, o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos olhos deles. E põe sobre ele toda a tua glória, para que lhe obedeça toda a congregação dos filhos de Israel. E apresentar-se-á perante Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará, segundo o juízo de Urim, perante o Senhor. Conforme a sua palavra sairão, e conforme a sua palavra entrarão ele, e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. E fez Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque tomou a Josué
E apresentou-o perante Eleazar, o sacerdote, e perante toda a congregação, e sobre ele impôs as suas mãos e lhe deu mandamentos, como o Senhor falara por intermédio de Moisés. Essa foi a leitura de hoje. Deus te abençoe, Deus te livre e te guarde de todo mal. Nos vemos amanhã no próximo vídeo. Fica com Deus.